Lembro-me das cartas, cartões e mensagens profundamente comoventes que tantos de vocês enviaram para minha esposa e para mim. Tudo começou, como geralmente acontece com mudanças reais, discretamente atrás de cortinas de veludo e envolto em tradição. O Reino Unido havia se acostumado com a imagem da rainha Camila ao lado do rei Charles, mantendo a cabeça erguida nos banquetes de Estado, acenando da sacada com reserva elegante e cumprindo compromissos com o decoro esperado de uma consorte. Para o mundo exterior, a monarquia parecia estável, até austera. No entanto, as câmeras não mostravam o desmantelamento metódico e intencional que estava ocorrendo além dos muros do castelo. Os sussurros começaram semanas antes. Primeiro entre assistentes, depois entre observadores da realeza e finalmente em alguns círculos políticos de alto nível. Algo estava mudando. Não em anos ou décadas, mas em questão de dias. O rei Charles percebeu que, se a monarquia quisesse sobreviver, precisaria ser liderada por alguém que não fosse ele nem Camila. Camila enfrentou controvérsias, hostilidade pública e política palaciana por décadas antes de conquistar uma coroa que muitos acreditavam não lhe pertencer. Com mérito, manteve-se firme. Sorriu mesmo quando era vaiada. Manteve-se de pé quando a imprensa a chamou de vilã. Quando Charles finalmente assumiu o trono, ela aceitou o título de rainha consorte, com a determinação de uma sobrevivente experiente. No entanto, poder emprestado não é poder conquistado. E quando o legado bate à porta, a emoção fica para trás. Com a tinta ainda secando em um decreto real selado, o impensável está se tornando realidade. O rei Charles tomou uma decisão privada, mas irrevogável. Nomeou o príncipe William e Catherine, princesa de Gales, como os próximos líderes da monarquia. Não algum dia, nem após sua ausência, mas agora. Para alguns, isso é um ato essencial de renovação, uma passagem de bastão de uma geração cansada para outra mais amada, moderna e conectada ao mundo, além dos portões de Buckingham. Para outros, é uma traição, uma destituição, e para uma mulher em especial as consequências são devastadoras. Camila, coroada em glória ao lado de seu marido, foi abandonada no silêncio, sem anúncio, sem cerimônia. A agenda foi sendo esvaziada, funcionários foram realocados e a rainha perdeu seu poder. O que motivou Charles a tomar essa decisão? Por que agora? O que isso implicará para uma monarquia ainda assombrada pelo fantasma de Diana e alimentada pela fascinação global por Kate? As respostas virão. E como você logo descobrirá, isso nunca foi apenas sobre trocar coroas. Foi um acerto de contas. Camila não viu isso chegando. No Código Real, a sucessão é sagrada. Segue linhagens, direitos de nascimento e séculos de tradição. Desde que a Grã-Bretanha tem monarcas, a linha sucessória foi considerada intocável, inflexível, indiscutível. Em um giro inesperado, o rei Charles reescreveu as regras. Tudo começou com um sussurro, um encontro privado entre Charles e seus conselheiros jurídicos na Clarence House. Não foi uma reunião oficial. Não foi um conselho de Estado. Uma conversa particular pode ter consequências duradouras: regência, sucessão e o futuro imediato da monarquia. Charles, que antes havia declarado que governaria enquanto fosse chamado pelo dever, de repente começou a questionar sua autoridade para escolher um regente reinante, não em caso de morte, mas por decisão pessoal. Segundo fontes da realeza, não foi uma doença que motivou a decisão, foi a reputação. Charles está plenamente consciente da crescente apatia popular em relação ao seu reinado. Embora detenha o título de rei, nunca conquistou verdadeiramente o coração do povo. Pesquisas mostram que William e Catherine são agora vistos como o verdadeiro rosto da monarquia. Charles e Camila não são jovens, carismáticos ou amplamente admirados. Essa diferença ficou mais evidente durante uma conferência desastrosa da Commonwealth no início deste ano, quando Charles teria sofrido de exaustão e precisou adiar compromissos importantes. Catherine,
que assumiu no último momento, foi fotografada comandando a sala, cumprimentando chefes de Estado e até se reunindo em particular com o secretário-geral da ONU. De acordo com um diplomata presente, parecia que estávamos conhecendo os verdadeiros monarcas. Em casa, os assessores perceberam outra coisa. Documentos cruciais, antes revisados apenas por Charles, foram transferidos secretamente para o gabinete de William. Aprovações orçamentárias, informes militares, caridade nacional. Tudo estava ocorrendo gradualmente, mas o padrão era claro. Um deslocamento sutil de poder estava em andamento. Mas como? A linha sucessória não é protegida por lei? É aqui que começa a zona cinzenta da realeza. Embora o parlamento decida quem herdará o trono, o monarca reinante é responsável pelas operações cotidianas da monarquia, incluindo compromissos, delegações e regência. Em outras palavras, Charles não precisou abdicar para ceder o poder. Tudo o que ele precisou fazer foi assinar um decreto privado nomeando o príncipe William e a princesa Catherine como regentes formais em confiança, com autoridade para agir em seu nome em todos os assuntos reais. E foi exatamente isso que ele fez. A instrução assinada, que ainda não foi tornada pública, aparentemente já está em vigor internamente. A equipe do Palácio de Buckingham agora segue o que alguns chamam de diretriz de Cambridge. Carlos mantém o trono no nome, mas nas decisões, a monarquia já está sob nova liderança. Um assessor sênior, sob anonimato, afirmou de forma direta: o rei Carlos não precisou do parlamento para passar o bastão, só precisou de uma caneta, vontade e propósito, e agora tem tudo isso. Entre os motivos, polêmicas envolvendo a família de Camila, tensão com Catherine nos bastidores e a crescente influência da princesa Anne, que teria apoiado William em pressionar o irmão a proteger a monarquia da irrelevância. Não foi uma decisão impulsiva. Carlos, ao que tudo indica, lutou com ela. Mas, no fim, optou por proteger o futuro da coroa, mesmo que isso significasse excluir sua esposa. E o fez da única forma possível para um rei, discretamente, legalmente e sem qualquer anúncio público. Até agora, não houve cerimônia, pronunciamento ou decreto lido da sacada do palácio. Mas a engrenagem da monarquia já girou. William e Catherine estão no comando. E Camila? Nem foi informada de que estavam recebendo as chaves, porque isso não foi uma simples transição. Foi um golpe silencioso. A rainha consorte ficou totalmente no escuro. Camila teve um breve momento de glória. Depois de décadas nas sombras, anos sendo culpada pela tragédia de Diana e rotulada como a outra pelos jornais, finalmente apareceu na sacada do palácio como rainha consorte. Não apenas uma amante, uma mulher coroada ao lado de um rei. Para ela, aquilo era a validação suprema. O povo podia reclamar. A mídia podia zombar. Mas ela havia chegado lá. Camila assumiu patronatos, reformou a equipe com aliados da época da Cornualha e se envolveu em visitas de Estado e reuniões com Charles. Alguns comentaristas achavam que ela queria deixar um legado, não só cumprir deveres. Ela exigia ser chamada apenas de rainha, omitindo sutilmente o consorte em eventos públicos e instituições de caridade. Cocheiros sussurravam que Camila estava confiante demais, talvez de forma prejudicial. Uma assistente relatou que ela discutiu com Catherine sobre aparições públicas, exigindo prioridade, mesmo com o público claramente preferindo Kate. Camila se via no topo da monarquia, fincando sua bandeira, longe da sombra de Diana. Em uma mensagem hackeada, garantiu a uma amiga que havia merecido cada pérola daquela coroa. Mas a verdade era mais frágil do que imaginava. Enquanto ela saboreava a aparência de autoridade, o apoio público era escasso. Pesquisas mostravam que a ascensão de Camila fazia o apoio entre os jovens à monarquia despencar. Nas redes sociais, especialmente entre os fãs de Diana da geração Millennial e Z,
Camila era alvo de piadas, ridicularizavam suas roupas, duvidavam de sua influência e comparavam tudo o que fazia com a elegância de Kate. Até líderes estrangeiros, mesmo sendo cordiais, frequentemente a evitavam em retratos oficiais ou colocavam Kate ao centro das entrevistas. Diplomatas notaram. Jornalistas também. Mas o alerta mais claro veio de dentro. Segundo várias fontes, Camila passou a solicitar informes que deixaram de chegar. Convites antes direcionados a ela foram para Catherine. Visitantes que marcavam chá com a rainha eram informados de que Sua Majestade estava indisponível, mas a princesa de Gales os receberia. A ilusão estava se rompendo. Camila via como erros de agenda. Talvez Charles tivesse esquecido. Talvez fosse culpa do pessoal. Mas não era. Era cálculo. Seu poder estava sendo minado silenciosamente, sem nenhum anúncio público. A rainha consorte era rainha apenas no nome. Catherine, discretamente, tornava-se o rosto, a voz e a alma da monarquia contemporânea. Camila usava a coroa. Mas Catherine conquistou o coração do povo. E no universo da realeza, o amor frequentemente vale mais do que o poder. Camila continuava a circular pelos corredores, com a cabeça erguida, sorria para as câmeras e discursava sobre a importância da literatura e da saúde feminina. No entanto, nos bastidores, os funcionários começaram a perceber sua raiva. Ela fazia mais perguntas, conferia sua agenda 2 vezes. Parecia desconfortável. Camila sabia lá no fundo, ela passou a vida inteira perseguindo uma coroa, mas ela nunca foi realmente sua. E de repente sentia essa coroa escorregar entre seus dedos enluvados. Não houve anúncio, nenhum discurso em rede nacional, nenhum desfile real nas ruas de Londres. Mas quem observa com atenção dentro do palácio e nos corredores do poder, sabe de uma coisa com certeza. William e Catherine já começaram a reinar. Não no sentido tradicional, eles não foram coroados. O trono na abadia permanece intocado. Charles ainda assina documentos de Estado, mas os verdadeiros mecanismos de poder estão sendo repassados, pouco a pouco, ao príncipe e à princesa de Gales. Tudo começou com pequenas mudanças. Cocheiros que antes informavam o rei, agora reportam diretamente a William. Funcionários seniores que cuidavam dos compromissos de Camila agora fazem parte da equipe ampliada de Catherine. Orçamentos que antes passavam por Clarence House agora são avaliados em Kensington. Em poucos meses, a estrutura invisível da monarquia se deslocou de Charles e Camila para William e Kate. O mais surpreendente é que o público nem foi informado, porque não precisa. Eles já perceberam. Em uma recente cúpula climática na Alemanha, foi William, e não Charles, quem apresentou o discurso principal. Catherine, e não Camila, sentou-se ao lado de primeiras-damas e chefes de Estado, participando das discussões diplomáticas com graça fluida. As câmeras captaram. A imprensa reagiu. Os jornais do dia seguinte sequer mencionaram Charles ou Camila. O mundo voltou seus olhos para outro casal, mais jovem, mais estável, mais amado. No Reino Unido, a tendência é a mesma. Catherine agora supervisiona as atividades de desenvolvimento infantil e familiar do palácio, com apoio ministerial. Um cargo que antes pertencia à rainha consorte. William tem sido visto presidindo sessões de conselho real, função tradicionalmente do rei. Os funcionários não estranham mais. Já esperam isso. Não é apenas cerimonial. É estrutural. Biógrafos reais dizem que é inédito na história contemporânea um rei delegar tanto poder sem abdicar. Mas acreditam que Charles tenta manter as duas coisas, conservar a coroa no nome e garantir a sobrevivência da monarquia com uma transição silenciosa, um repasse por ação, não por palavra. E o povo britânico está aceitando. Pesquisas mostram aumento no apoio à monarquia, mas somente quando ligada a William e Catherine. Qualquer menção a Camila ainda provoca queda brusca de popularidade.
e Charles nunca conseguiu se conectar com os jovens. Em contraste, Kate e William se tornaram um pilar de estabilidade, especialmente numa Grã-Bretanha pós-Brexit e pós-pandemia, em busca de autenticidade e esperança. Até o protocolo real está mudando por eles. Em visitas de Estado, as embaixadas agora entregam 2 relatórios, um para o rei e outro, geralmente mais detalhado, para os galeses. Nos bastidores, diplomatas estrangeiros já marcam reuniões em Kensington antes de considerar Buckingham. Sabem bem, é lá que as decisões reais estão sendo tomadas. O povo ainda acredita que Charles e Camila estão no comando, mas quem observa com atenção enxerga. William e Catherine já carregam a coroa, mesmo sem a coroa. Não é ensaio, não é treinamento, não é símbolo, é poder, real, reconhecível e já em ação. Embora Charles ainda tenha o título de rei e Camila continue como rainha consorte, eles não lideram mais o reino. Estão ocupando espaço, enquanto a história já virou a página. E no próximo capítulo, William e Catherine estão no trono. Em tudo, menos no nome. Muito antes de Catherine usar uma tiara, antes que William dissesse seus votos e o mundo a chamasse de Alteza Real, outra mulher redefiniu o que significava ser da realeza. Ela era conhecida como a princesa do povo. Também foi mãe, rebelde, um pesadelo para os tradicionalistas. Mesmo na morte, Diana Spencer permaneceu na sala do trono. Sua sombra pairava em cada foto real. O ar frio de Charles, o sorriso estranho de Camila. Diana nunca foi apagada, apenas silenciada, mas não por muito tempo. À medida que Catherine assume o controle, o fantasma de Diana volta à vida. Porque para milhões de britânicos e pessoas ao redor do mundo, este momento parece justiça poética. Não apenas uma troca de poder, mas uma correção da história. A coroa pode ter passado por Diana, mas sempre foi destinada a repousar sobre uma mulher como ela. Catherine representa a continuidade da elegância, compaixão e resistência silenciosa de Diana. A analogia é difícil de ignorar. Kate, como Diana, exala elegância sem parecer inacessível. Ela sorri como quem realmente sente. Abraça crianças sem pedir permissão. Suas causas são reais, seus esforços constantes e sua postura encantadora. Ao contrário de Camila, que sempre lutou para conquistar respeito, Kate inspira admiração e até a monarquia sabe disso. Segundo conselheiros reais, Catherine é o pilar de estabilidade que a coroa precisa e a resposta do público às suas visitas supera frequentemente as de Charles e Camila somados. O povo grita seu nome. As crianças buscam sua mão. Até céticos da monarquia admitem que Kate parece uma rainha escolhida pelo povo. Nos bastidores, William tem plena consciência do simbolismo. Fontes do palácio dizem que a decisão de Charles de elevar William e Kate foi tanto política quanto pessoal. William, ainda abalado pela destruição pública da vida de sua mãe, prometeu que a instituição jamais falharia com outra mulher que ele ama. À medida que o poder passa de seu pai para ele e de Camila para Catherine, a voz de Diana ecoa em cada decisão. Ela não foi esquecida. Ela é o motivo. As redes sociais só intensificaram esse sentimento. Vídeos virais mostram Diana e Catherine lado a lado, segurando bebês, confortando famílias tristes e enfrentando críticas públicas com graça inabalável. Um tweet popular dizia: "Ela não viveu para usar a coroa, mas sua nora vai." E Camila sabe que a maré virou. Relatos afirmam que ela anda cada vez mais irritada com as comparações constantes e que teria proibido um funcionário de mencionar Diana durante uma reunião. Mas é inútil. A monarquia pode tentar contar outra versão. Mas o povo já escolheu sua rainha. Aquela que continua o legado de Diana de forma silenciosa e poderosa, e não a que foi coroada ao lado de Charles. Em todos os sentidos, sempre foi para Kate. Ela não lutou por esse trono. Não exigiu uma coroa. Ela a conquistou com dedicação, discrição
e o apoio fiel de um país que nunca deixou de amar Diana. E agora encontra seu reflexo na princesa de Gales. Quando Charles entregou a autoridade a William e Catherine, não nomeou apenas herdeiros. Ele restaurou o sonho de Diana, aquele que ela nunca realizou. E ao fazer isso, garantiu que o reinado breve, frágil e impopular de Camila não apenas acabasse, mas fosse substituído por aquela que Diana teria chamado com orgulho de filha. Camila segurou o poder por anos. Achava que havia conquistado seu lugar com cada pérola, reverência e título. Enfrentou polêmicas, fofocas e os fantasmas de Diana. Ficou ao lado de Charles apesar do desprezo público e das enfermidades privadas. Por isso, quando foi coroada rainha consorte, sentiu que era uma recompensa justa, não um presente. Mas o poder na realeza não é declarado. Ele é dado e pode ser tomado de volta. A queda de Camila não foi repentina, chegou em ondas. Sua agenda se tornou mais leve. Catherine agora conduzia eventos que antes eram seus. Relatórios deixaram de chegar. Seus pedidos para participar de reuniões importantes foram ignorados, sob desculpas de espaço limitado ou consultas privadas. A verdade? Ela estava sendo deixada de lado. E então veio o momento incontestável. Num recente evento na Escócia, região tradicionalmente simpática a Camila, a multidão fora de Balmoral fez algo chocante. Quando Catherine desceu do carro, o público aplaudiu, ergueu câmeras, gritou seu nome. Quando Camila saiu poucos minutos depois, silêncio. Nem vaias, nem aplausos. Apenas uma indiferença pesada e ressonante. Um espectador teria comentado, parecia que ela era invisível. Camila permaneceu serena dentro do palácio. Mas, segundo várias fontes, ficou furiosa ao descobrir a carta confidencial de Charles, nomeando William e Catherine como líderes da monarquia. Dizem que ela entrou no escritório de Charles em Clarence House e disparou. "Você me prometeu a coroa. Como ousa entregá-la a ela?" Charles não discutiu, não argumentou, apenas respondeu: "É o que o país precisa." Foi um golpe devastador. Não só ao seu orgulho, mas à sua identidade. Tudo pelo que lutou desmoronava, sem nota oficial, sem coletiva de imprensa, sem explicação, apenas sussurros e olhares frios. A portas fechadas, a equipe parou de chamá-la de Sua Majestade. Funcionários de confiança começaram a pedir transferência para Kensington. Segundo um informante, Camila, frustrada, teria ordenado a retirada de todas as fotos de Diana de Clarence House. Mais uma vez, ela cancelou compromissos em eventos que frequentava todos os anos. Parou de atender ligações de parceiros beneficentes de longa data e, o pior de tudo, perdeu o apoio da única pessoa que sempre a protegeu das tempestades: o próprio Charles. O rei tomou sua decisão. Não haveria volta. A máquina real já havia seguido em frente. A imprensa britânica, farejando sangue, também mudou o tom. Manchetes que antes a chamavam de Rainha Resiliente, agora diziam: Camila se retira silenciosamente. Comentaristas especulavam se a rainha consorte estava se afastando por motivos de saúde ou vergonha. Nem mesmo os amigos no parlamento saíram em sua defesa. Ninguém veio resgatá-la porque, no fundo, a coroa nunca foi totalmente dela. Ela a usou com dignidade, mas nunca carregou consigo o carinho popular. E agora, quando William e Catherine assumem sem alarde, Camila se sente mais sozinha do que nunca. Isso foi mais do que uma renúncia. Foi um exílio silencioso. Uma rainha foi destronada sem uma única manchete. Uma mulher que passou a vida inteira tentando ser vista está agora sendo retirada com discrição, passo a passo. E o mais cruel: não foi com fúria, foi com elegância, calma e controlada. O tipo de atitude que apenas uma futura rainha como Catherine poderia oferecer. Não houve uma abdicação espetacular. Não haverá pronunciamento público. Nenhuma cortina de veludo escarlate foi puxada com grandeza real. Mas não se enganem, a monarquia mudou de mãos.
Por trás dos sorrisos reais e do silêncio oficial, ocorreu uma revolução sutil. O rei Charles continua no trono, mas a autoridade que um dia exerceu foi transferida, deliberadamente e com firmeza, ao príncipe William e à princesa Catherine. Com esse gesto, o reinado de Camila chegou a um fim sem cerimônia. Ela pode ainda usar a coroa, pode aparecer ao lado de Charles em ocasiões raras, mas dentro dos portões reais todos sabem a verdade. O verdadeiro poder de Camila foi tirado. Sua agenda foi esvaziada, sua voz suavizada e sua presença dissolvida. Não por escândalo ou revolta pública, mas pela irrelevância. E isso, na linguagem da realeza, é o golpe mais doloroso. Enquanto isso, William e Catherine seguem adiante, não apenas como herdeiros, mas como líderes, confiáveis, admirados e empoderados. Eles já estão reformulando a monarquia para uma nova era, mais enxuta, mais humana, mais próxima do povo do que em décadas. E quer tenha sido intencional ou não, cada passo que dão soa como a restauração do que Diana perdeu, uma graça, um calor, um elo. A história de Camila pode ter terminado com uma coroa na cabeça, mas sem um reino que realmente a abraçasse. Ela buscou legalidade, lutou por reconhecimento e, por fim, tornou-se rainha ao lado do marido. Mas, no fim, seu poder sempre foi emprestado, agora foi devolvido. A monarquia britânica iniciou um novo capítulo, não marcado por controvérsias ou hostilidade, mas por uma correção serena. William e Kate não tiraram a coroa de Camila. Eles não precisaram. O povo os escolheu. Charles os reconheceu. Quando o palácio sentiu os ventos da mudança, apenas o seguiu. Camila agora observa dos bastidores, com seu lugar garantido no nome, mas não na história, porque a história dessa transição real não será sobre a mulher que usou a coroa por pouco tempo, e sim sobre a rainha que o mundo esperava, e o futuro que ela já começou a construir.